Rose, em que medida, de que maneira a mulher é responsável pela ordem no ambiente? Eu sei Então, que agora, numa época em que a gente vive uma sociedade feminista, sim. tudo que as mulheres querem é se livrar dessa responsabilidade. Mas, biblicamente, não dá para fugir. Uhum. Então, eu queria que você falasse isso um pouquinho, porque esse espírito, né, essa onda feminista entrou na Sim. igreja de muitas maneiras. E às vezes é difícil a gente tocar nesse assunto, porque precisa não só. A renovação da mente só acontece quando a gente se Uhum. permite ser transformado. Sim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre feminismo e as obrigações femininas. Sim. Sim. Quando a gente pensa sobre o aspecto da casa, é tão interessante porque quando houve a questão da industrialização, né, onde os homens foram para a guerra, né, e as mulheres acabaram assumindo muitas funções fora de casa, né? E aí começou um período bem distinto, bem diferente daquilo que normalmente se havia. Porém, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente percebe que Deus é atemporal, né? A palavra é atemporal. Então, assim, Deus está anos-luz na nossa frente, né? Ele é o começo, ele é o fim, né? Ele é atemporal. Deus não serve ao tempo, é o tempo que serve a Deus. Então, eu não posso olhar para as escrituras e dizer assim, isso aqui Deus escreveu, tá até no Novo Testamento, mas não combina com hoje, não. Aí eu vou deixar isso de lado. Não, queridos, Deus já sabia, né, que iria se levantar a questão do feminismo. Deus já sabia de todas essas reformas que iam acontecer, de todas essas demandas que surgiriam, mas mesmo assim, por N vezes no Novo Testamento, Paulo vai falar, escrevendo para Timóteo, para Tito, que as mulheres sejam boas donas de casa, né? A mulher é a rainha da casa. É muito fácil você governar a sua casa quando você entende que você está exercendo um reinado e não uma escravidão. Então a mulher, ela precisa voltar à visão que Deus tem sobre ela, da identidade dela. Ela é rainha da casa. Agora, o que foi que o feminismo fez? Ele disse: não, estão escravizando você. Então, isso não é ser rainha, isso é ser escrava. Chesterton fala que as mulheres acham que servir ao marido é escravidão, mas servir a um patrão é liberdade. Pois é. Dá para entender? Não, não Não dá. dá para entender, né? Dentro de um lar, a gente entende que precisamos ser servos por amor. E esse é o serviço mais belo. Quando eu não tenho que receber para poder fazer. Eu sirvo pela consciência de que o outro, o meu rei, eu sou a rainha, o meu rei, marido, os reizinhos, filhos, eles são dignos do meu serviço, né? Jesus é o maior exemplo de servo, ao ponto de deixar os céus e vir morrer por mim e por você quando nós não merecíamos. Lavou os pés de todos os discípulos e não pulou de Judas. Então, esse serviço por amor precisa estar dentro de nós, arraigado como um princípio mesmo, e eu preciso ter sempre, voltar ao manual, né? Esse é o problema. A gente tem o casamento, que seria o equipamento, mas abdicamos do manual. Esse manual está ultrapassado, ao ponto de chegar pessoas e dizer, a Bíblia tem que ser atualizada. Meu Deus, né? Então a gente percebe o nível de dureza do coração do homem em praticar, em voltar ao manual, voltar aos princípios e dizer sim ao que Deus ordenou que seja feito. Aceitar, só isso. Exatamente, porque se não for assim, vai dar errado. Então, o teu criador, o meu criador, ele tem a autoridade final de dizer como devemos funcionar. Se Deus disse, mulher, você é a rainha do lar e deve cuidar desse lar, um exemplo dessa mulher contemporânea eu vejo na Bíblia. Qual é essa mulher contemporânea na Bíblia? Assim, aquela mulher que trabalha fora e trabalha dentro de casa. A mulher de Provérbios 31. 31, uma mulher empreendedora, uma mulher que saía para trazer o
pão, diz a palavra, ela saía, ela trazia o pão para casa. Então você percebe que aquela mulher de Provérbios 31, a mulher virtuosa, ela conseguiu lidar muito bem. Ela conseguiu ser dentro do lar o que Deus a chamou para ser, e ela conseguiu ser fora do lar o que ela entendia que Deus a chamou para ser. Então você percebe naquela mulher um equilíbrio perfeito. A Bíblia vai dizer que ela tinha servas, né? Então não era uma funcionária que ela tinha funcionárias. É. Mas ainda assim ela acordava de madrugada. Ainda escuro, ela acordava para dar tarefa às suas servas. Você percebe que o fato dela ter servas, ela não se ausentou de ser a rainha do lar. Ela era a que governava sobre as servas. Então, ela acordava e ela dava tarefa às suas servas. Ó, hoje você vai lavar roupa. Ó, hoje você vai organizar o armário. Ó, hoje o almoço é isso aqui. Então, ela estava como aquela que tinha uma coroa na cabeça, era autoridade naquele lá junto com o marido e exercendo com maestria, tendo servas, mas o lar. Tem mulheres hoje que elas têm uma condição, elas trabalham fora, tem funcionárias, que bênção, queridas. Isso é uma grande bênção, é o desejo de toda mulher. Ter servas, né? Ter funcionárias que trabalhem dentro de casa, poder bancar isso. Ah, mas tem mulheres que eu vi, Keila, fazer isso, andar dessa maneira e se desligar de casa. Como você puxar uma tomada? Desconectar. Ao ponto do marido dizer assim, a funcionária não conseguiu ir naquele dia, aí ele quer aquela blusa verde que ele comprou. A mulher não sabe onde está. Ele quer aquele sapato. Nem ele, nem a mulher. Ninguém sabe onde está. Só quem sabe onde está é a funcionária. Então, peraí, deixa eu mandar um WhatsApp para ela, para saber onde foi que ela guardou. Então, mulheres que perderam o domínio dos seus lares, né? Ter funcionárias é uma grande bênção. Agora, eu sou a rainha. E como rainha, eu preciso governar. O que é que uma rainha faz? Reina, governa junto o seu rei do seu marido. Então, essa consciência de que Deus me fez para funcionar dessa maneira, se hoje eu não faço braçalmente, eu tenho pessoas que façam para mim, que bênção, mas ainda assim eu sou a dona daquela casa. Eu sou a rainha daquele lá. Eu tenho o palácio sob controle. Exatamente. Eu preciso ter, né? Porque no dia que acontecer qualquer coisa, que aquela pessoa sair, aquela pessoa que me ajuda a sair, como vai ficar esse lá? Desgovernado? A mulher não sabe passar uma roupa do marido, não sabe onde tá a mochila do menino de ir para a escola, ela não sabe onde está, né? É a babá que sabe, é a funcionária. Então, assim, ter esse olhar de supervisora. Se você não está com a mão na massa, porque você tem quem esteja com a mão na massa por você, mas você ter esse olhar de alguém que supervisiona, de alguém que está ali dentro, é a rainha, é aquela que supervisiona, vê onde as coisas estão, vê como está sendo feito, e ela está por dentro, né? Então, quando eu tenho essa consciência, Paulo vai dizer, Novo Testamento, né? Como eu falei, ele fala 2 vezes, escrevendo para o jovem pastor Timóteo, e ele fala uma vez para Tito, nas cartas que são para nós hoje, igreja, né? E ele fala que a mulher ela precisa cuidar do marido, dos filhos e da casa. Isso. Então, ela precisa ter esse olhar de cuidado. Agora, o que é que a gente percebe hoje? Aí eu quero colocar um ponto de equilíbrio aqui bem interessante para você. Eu já ia entrar nisso. O que é que a gente percebe hoje, Keila? A mulher, ela acabou abraçando parte da missão do homem, né? Qual foi essa parte da missão do homem que ela abraçou? O de ser mantenedora do lar. Porque quando ela sai para trabalhar, ela está indo buscar o sustento, né? Se não for o sustento na íntegra, mas ela vai e com aquele dinheiro que ela ganha, ela consegue se manter. Roupa, cabelo. Então, aquilo que seria para o marido bancar, ela já consegue amenizar a despesa para ele e com o recurso que ela ganha, ela consegue se suprir, comprar roupa para os filhos. Então, nós mulheres assumimos, né, essa missão, porque a missão de prover é do marido. O homem, ele é provedor do lar.
A mulher é a dona da casa, no aspecto de alguém que cuida do lar. Então, desde o princípio foi assim. Se eu tenho funcionárias, mesmo assim eu preciso ser a rainha desse lar e ter esse olhar de supervisora, né, de tudo aquilo que está sendo feito. Ok. Mas o que aconteceu? A mulher, ela acabou entrando na missão do homem, né? Então, ela busca o sustento também. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Uma mulher que tem uma carga horária de 8 horas diária, né? 4 horas de manhã, 4 horas à tarde, volta para casa. O marido também. Então, os dois saem, os dois trabalham, os dois acabam suprindo, em certa medida, aquela casa. O problema é que a maioria não tem condição de ter uma funcionária. A maioria, eu estou falando da maioria. É. A maioria não tem. Aí o que é que acontece? Essa mulher assumiu parte da missão bíblica desse homem, de ser provedora, supridora, que a missão é dele, né? Mas ela assumiu para trazer mais sustento, trazer mais mantimento, ter uma vida mais folgada com essa família, então ela assumiu uma parte que não era dela, automaticamente ela abdicou de uma parte que era dela, porque se ela não está dentro de casa e não tem quem esteja para fazer o trabalho cotidiano que um lar exige, então os dois vão chegar do trabalho E não vai estar feito. não vai estar feito, vai estar tudo para ser feito. Agora vamos lá. Não é obrigação do homem limpar a casa, como também não é obrigação da mulher prover a casa. Se a mulher entrou, assumiu parte da missão desse homem, esse homem precisa, isso é justo, assumir parte da missão dessa mulher. Então, os dois saíram para trabalhar. Os dois foram atrás do sustento. A casa está lá toda para ser organizada. Agora é injusto demais. O marido chega, aí ele pega o celular ou o controle remoto, toma um banho, bota os pés em cima do centro e fica lá, passando os canais. Ou então aqui na rede social. E a mulher na cozinha como uma louca, descabelada, nem foi tomar um banho, tá fazendo a janta da família, tem um monte de prato para ela limpar, tem um monte de roupa para ela lavar, tem a casa para ela varrer, tem as tarefas do menino para fazer. Gente, isso é injusto. Esse homem precisa entender, ser consciente. Calma, ela está fazendo uma parte que é minha missão. Então, eu preciso também entrar na missão dela a fim de aliviar, porque senão essa mulher não vai aguentar. É uma questão de tempo, vai sobrecarregar. Por quê? Porque ela está com algo além. Então, o marido continuou na mesma, né? Eu supro e ok, mas ela está suprindo e está sendo dona de casa. Então, esse marido precisa também entender, amá-la, ao ponto de cuidar dela, de ter esse olhar e aliviar e pensar, o que é que eu posso fazer para cooperar dentro de casa? Rose, mas eu não sei fazer serviço doméstico, não, os homens podem dizer, porque a minha mãe nunca deixou eu fazer nada. Aprenda. Quem não sabe, aprende. Quando a gente tem interesse e amor, a gente faz qualquer coisa. Mas quando a gente não tem, a gente coloca uma desculpa no meio, né? E como já disse alguém, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Na verdade, Rose, tem até embasamento bíblico. A Bíblia diz que o homem deve viver a vida comum do lar com discernimento. Existe uma vida comum do lar que precisa ser vivenciada pelos dois e não por um só. E às vezes, outro dia eu estava falando para casais na minha igreja, e aí me veio aquele texto que fala que a mulher sábia edifica a sua casa. Mas também está escrito em Mateus 7 que o homem sábio, ele edificou a sua casa na rocha. E a palavra é a mesma. Quer dizer, a edificação de um lar não é uma obrigação de um só. Sim. Tudo num lar é compartilhado. Sim. As responsabilidades, as benesses, né? O ônus e o bônus nunca é de um só.